Hoje eu vou mostrar as 4 operações fundamentais utilizando o Soroban. O Soroban, ele é um contador mecânico, um retângulo na horizontal que está apoiado a uma mesa. O Soroban, ele é composto por algumas partes. Vejamos quais são elas. Ele tem uma moldura, que é onde sustenta todos os eixos ou hastes. Ele é composto geralmente por 21 eixos ou hastes, que são esses araminhos que perpassam da parte superior até a parte inferior do retângulo. Esse retângulo, ele é dividido por uma régua numérica, e essa régua numérica divide o Soroban em duas partes. A parte superior, que é um retângulo menor, em que cada um dos eixos comporta uma conta, e a parte inferior, que é uma parte maior, em que cada um dos eixos comportam 4 contas. Parte superior, uma conta, parte inferior, 4 contas. Essa régua de numeração, ela tem alguns pontos salientes. No caso aqui, eu tenho 6 pontos salientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos salientes, que separam de 3 em 3 eixos. Então, eu tenho 3 eixos, um ponto saliente, 3 eixos, um ponto saliente, e assim por diante. Começo a contar sempre da esquerda para a direita. O que representam esses 3 eixos, esse conjunto de 3 eixos? Cada conjunto de 3 eixos, ele representa uma classe. Então, esse nosso ponto, ele é um ponto separador de classe, aqui para nós, tá? Então, ele separa um conjunto de 3 eixos que forma uma classe. E o que é uma classe? Uma classe, ela é composta por uma ordem da unidade, uma ordem da dezena, uma ordem da centena. Uma ordem da unidade, uma ordem da dezena, uma ordem da centena. Então, cada classe é composta por 3 ordens: unidade, dezena, centena. Separei. Unidade, dezena, centena. Separei. Unidade, dezena, centena. Separei. No decorrer da nossa explicação, você vai perceber que esse ponto separador de classe, ele vai tomar outros papéis. Quais são eles? Eles serão referência para o registro das parcelas das nossas operações, eles também serão a nossa vírgula decimal, eles serão o nosso traço de fração, eles serão o nosso ponto de referência, que é o PR na divisão. Então, para cada uma das etapas desse processo, esses pontos salientes ocupam um papel central nas operações, ok? Como que eu registro números no Soroban? O meu polegar, ele é responsável por mover de baixo para cima e o meu indicador de cima para baixo. Essas contas, elas se movimentam nos eixos. Então, se eu aproximo uma conta inferior da régua, eu estou registrando um número. Se eu afasto uma conta da régua, eu estou removendo, apagando o número. Como que se registra esse número? Cada conta inferior tem valor 1 e cada conta superior tem valor 5. E o valor 1 e o valor 5 vai depender de qual eixo ou de qual ordem esse número ocupa. Se eu aproximar uma conta inferior da régua, eu registrei o número 1, uma unidade. Já se eu aproximar uma conta da régua no eixo da dezena, eu registrei uma dezena, que é o número 10. Voltando para a unidade, aproximei uma conta da régua, uma conta inferior, registrei número 1. Aproximei 2 contas, registrei o número 2. Aproximei 3 contas, registrei o 3. 4 contas, registrei o 4.
Como faço para registrar o 5? Apago e aproximo o 5, desço o 5, aproximando da régua. Registrei o 5, subo uma conta inferior, registro 6, 5 mais 1, 6, 7, 8, 9. Cada eixo ou cada ordem é possível registrar até 9. Se eu passar de 9, eu já vou para outra ordem, ok? Então, se eu quero registrar 10, o que eu faço? Eu registro 1 na ordem da dezena. Se eu quero registrar 12, eu registro 1 na dezena, 2 na unidade. Se eu quero registrar 312, eu vou lá no 3 centenas, 312. Se eu quero registrar 5.312, eu coloco o número 5 na unidade de milhar, 5.312. Assim, eu faço os registros no Soroban. Agora, a gente vai passar a realizar a adição. A adição e a subtração, ela pode ser feita por dois métodos, que é o método direto e o método indireto. Qual a diferença entre eles? No método direto, nós realizamos cálculo mental. E no método indireto, nós realizamos usando complementares de 5 e de 10, que a gente vai ver na prática como que funciona. Então, vamos entender um pouquinho da adição primeiro. Para eu ter uma adição, qual é o conceito dela? De unir, de juntar, de adicionar, de acrescentar. Para eu ter uma adição, eu tenho que ter pelo menos duas parcelas, para eu acrescentar uma na outra. Suponhamos que eu quero fazer uma adição de 16 mais 23. Eu preciso registrar essas parcelas. Essas parcelas serão registradas basicamente da seguinte forma. Com relação ao ponto 3, então, eu conto aqui os meus pontos salientes. 1, 2, 3. À esquerda do ponto que eu parei, eu vou registrar o 16. Então, 6 unidades e uma dezena. E no ponto 5, 4, 5, eu vou registrar o número 23, 3 unidades, 2 dezenas. Ok? Então, eu preciso registrar parcelas. Registrei parcelas no ponto 3, registrei parcelas no ponto 5. A parcela do ponto 3, eu vou sempre trazer aqui para o contador do Soroban. Vou repetir. 16. Repetiu 16. Agora, eu trabalho com as mãos. Se eu vou fazer uma adição pelo método direto, que é aquela que usa cálculo mental, eu vou começar sempre da unidade. Então, eu vou acrescentar. Tudo que está na minha mão esquerda, eu trago para minha mão direita. E junto, ok? Minha mão direita tem 6 e minha mão esquerda tem 3 na unidade. Então, eu vou juntar 3 com 6. Eu tenho 3 para juntar? Tenho. Junto. 1, 2, 3. Fiquei com 9. Agora, eu vou para minha dezena. Eu tenho 1 na minha mão direita e eu tenho 2 na minha mão esquerda. Vou juntar 2 aqui, ó. Então, a minha soma é 39. 16 mais 23, 39. Esse é o método direto da adição. E o método indireto? O método indireto é o que a gente vai ver agora. 43 mais 22. Então, 43, 1, 2, 3, 43, com relação ao ponto 3 e 22 com relação ao ponto 5. Repito, 43 no contador do Soroban, e como eu vou fazer pelo método indireto, agora eu vou começar pela ordem mais elevada, o que não significa número maior. Ordem mais elevada é referente a dezena, unidade, dezena e centena. Então, os dois números têm dezena. Qual que é a ordem mais elevada deles? É a dezena. Então, minha mão direita vem no 4 da dezena, do 43, no contador do Soroban, e minha mão esquerda no 2 do 22, da dezena, do registro do ponto 5.
Eu tenho que juntar 2 ao 4. Eu não tenho duas bolinhas. E aí que eu venho no método indireto. O que eu preciso entender disso? As questões monetárias, elas são muito importantes para a gente entender o complementar de 5 e de 10. Aqui eu vou usar um complementar de 5. Vamos supor que eu tenha ido lá na quitanda do seu João. E eu comprei 2 maçãs no valor de R$2. Só que eu não tenho R$2 para pagar o seu João. Eu só tenho uma nota de 5, ok? Aconteceu aqui, ó. Eu não tenho R$2 aqui. Eu não tenho 2 bolinhas. Eu só tenho 5, tá? Só que se eu colocar 5 aqui, eu vou pagar o seu João mais do que eu devo. Eu devia só 2 e eu paguei com 5. Ele vai ter que me devolver um troco, né? Esse troco é de R$3, né? De 2 para 5, 3. Esses R$3 eu tiro daqui, ó. Por quê? Porque eu paguei a mais do que eu devo, certo? Foi 3 a mais. Então, devolvo o que tá a mais. Pronto. Já somei. Agora, eu vou para unidade. Eu tenho 3 unidades na minha mão direita, 2 unidades na minha mão esquerda. Aconteceu a mesma coisa. Eu não tenho 2 para colocar aqui, mas eu tenho 5. Só que eu adicionei a mais do que eu devia, certo? Era para eu adicionar 2, eu adicionei o quê? Eu adicionei 5. Quantas bolinhas, quantas contas a mais eu adicionei? De 2 para 5, 3. Então, o que tá a mais, eu jogo fora, ok? A minha soma deu 65. Esse é o método indireto da adição. Vamos fazer mais um? Claro, vamos fazer mais um. O que a gente vai fazer agora? 36 mais 23. Não, não vamos nesse, não. Vamos 236 mais 155. 236 mais 155. 236 mais 155. 236 aqui, ok, tudo registrado. Vamos pela ordem maior. 2 mais 1. Deu para acrescentar? Deu. Agora, vamos lá. 5 mais 3, deu para acrescentar? Deu. Agora, eu tenho aqui 6 mais 5. Eu não tenho mais 5 para colocar aqui, ó. Certo? Aqui eu venho com o meu complementar de 10. O que é o complementar de 10? Se eu não tenho 5, qual que é a minha próxima nota depois do 5? 10, né? Então, eu vou adicionar 10, porque o meu 5 já tá usado. Adicionei 10, eu precisava adicionar só 5. Qual é a diferença de 5 para 10? Qual é o meu troco de 5 para 10? 5. Devolvo 5. E o meu resultado foi 391. Ok? Usei aqui o complementar de 10. Perfeito? Agora, a gente pode também fazer a adição de números decimais. Como que se faz a adição de números decimais? Agora, o meu PR nos números decimais, eles não... O meu PR não. PR é lá na divisão. Os meus pontos salientes, eles não servem mais, por exemplo, como separadores de classe. Agora, nos números decimais, eles representam a minha vírgula decimal. 35,2 mais 6,15. Então, 35,2, eu vou no ponto 3. 1, 2, 3. 35,2, esse ponto 3 aqui é a minha vírgula decimal. Então, o 35 vem para a esquerda da vírgula decimal e o 2, que é vírgula 2, na direita da minha vírgula decimal. 35,2 mais 6,15. O 6 vem do lado esquerdo do meu ponto 5 e o 15 do meu lado direito, que é a parte decimal. Repito no contador do soroban o 35,2.
Só que o meu primeiro ponto agora vai ser a vírgula decimal, ok? 35,2. E aí, eu vou proceder o cálculo da ordem mais elevada normalmente, tá? Qual é a ordem mais elevada nos dois números? O 6,15 não tem dezena, então eu deixo a dezena quietinha aqui, começo na unidade da parte inteira, tá? Qual é a unidade da parte inteira? Na minha mão esquerda é o 6, que é o que vai à esquerda da vírgula, e no 35,2 é o 5. Então, eu tenho que adicionar, eu tenho que somar, né, acrescentar 6 com 5. Eu não tenho 6 para acrescentar aqui, porque o 5 já está usado. Então, se eu não tenho 6 para acrescentar aqui, eu acrescento 1 na ordem superior, tá? E aí, eu vou ter que devolver o troco de 6 para 10, que é o que eu acrescentei a mais. Troco de 6 para 10 é 4, tá? Só que eu só tenho 5 para devolver, eu tenho que devolver 4. Então, eu devolvo 5 e volto 1, ok? Agora, vou para a parte decimal. Parte decimal, minha mão esquerda é 1, minha mão direita é 2. E aí, beleza, dá para acrescentar 1 aqui. E na minha mão esquerda eu tenho 5, na minha mão direita eu tenho 0. Dá para eu acrescentar. Então, qual foi o meu resultado, tá? 41,35. Essa é a adição de números decimais, usando o nosso ponto saliente, o nosso traço saliente, como a vírgula decimal. E agora, a gente vai para a subtração, tá? A subtração é muito parecido, só que o troco é um pouquinho diferente. A gente tem o método direto e o método indireto também. E precisamos registrar as parcelas. Só que as parcelas da subtração, elas se chamam minuendo e subtraindo. O minuendo é aquele número base, do qual a gente vai extrair um outro número, e o subtraindo é o número que vai ser extraído do minuendo. Então, o minuendo sempre vai estar com relação ao ponto 3 e o subtraindo com relação ao ponto 5. Vamos pelo método direto. E o resultado, como que se chama? Resto ou diferença. 49 menos 26. Então, 49 é o minuendo, vou colocá-lo com relação ao ponto 3, e o subtraindo, que vai ser 26. Vou colocar com relação ao ponto 5, repito o 49 no contador do soroban. Como será pelo método direto, eu venho para a unidade. Minha mão esquerda, 6, minha mão direita, 9. Eu tenho 6 para retirar daqui? Tenho. Ok, tirei. Dezena agora, eu tenho 4 e preciso retirar 2. Tenho 2 para retirar? Beleza, tenho. Simples assim, o nosso resto foi de 23. Esse é o método direto da subtração. Agora, a gente vai pelo método indireto. 98 menos... Não, vamos lá. 65 menos 24. 65 menos 24. 24, repito, 65 aqui no contador. Como estamos pelo método indireto, o que faremos? Faremos pela ordem mais elevada, que é a dezena. Ok, vamos lá. Preciso, minha mão direita no 6, minha mão esquerda no 2, eu tenho que extrair, eu tenho que subtrair 2 dos 6. E aí, eu tenho 2 para tirar daqui? Não tenho. Mas eu tenho 2 que tá dentro do 5, então eu vou decompor esse 5. Se eu tenho 2 aqui dentro do 5, quanto que me sobra daqui? E eu tenho que tirar 2. Quanto sobrou? Né? Esse é o meu complementar de 5. Porque eu não tenho 2 para tirar daqui, mas o meu 2 tá dentro do 5. Então, eu retiro 5. E quanto que sobrou? Se eu pegar 2 aqui de dentro do 5?
ainda sobraram 3. Então, esses 3 que sobraram, eu vou devolver aqui pro eixo, porque é uma sobra. Devolvo, tá? Agora, eu vou lá para a unidade. A unidade, eu tenho 5 menos 4. Eu tenho 4 para tirar daqui? Não tenho. Mas o meu 4 tá dentro do 5. Se eu tirar o 5, eu precisava tirar só 4, eu tirei a mais do que eu devia tirar. Quantos a mais? 1. Então, esse 1 eu devolvo pro eixo. O meu resto foi de 41. Vamos fazer mais uma subtração. 547, 124. 547 menos 124. 547, aqui, ok. Então, vou para minha centena, mão direita no 5, mão esquerda no 1. 124, deixa eu ver aqui. Ok, certinho. 5 menos 1, eu não tenho 1 para tirar daqui, mas eu tenho 1 que tá dentro do 5. Se eu tirar o 5, eu preciso devolver 4, porque eu precisava tirar só 1. Agora, eu tenho o 4 e preciso retirar 2, beleza? Foi certinho aqui. E agora, eu tenho o 7 e preciso retirar o 4. Eu não tenho 4 para retirar daqui, mas eu posso retirar o 5 e devolver o 1. Pronto, foi 423. Aí, agora, a gente pode fazer mais uma subtração para finalizar a questão dos complementares. 275, 129. 275, 129. 129. 275 aqui, 129. Então, 2 menos 1, ok. 7 menos 2, ok também. Agora, 5 menos 9. Meu Deus, não tem como, né? Fazer 5 menos 9. E aqui, perceba que eu registrei com relação ao ponto 4, não tem problema, tá? 5 menos 9, eu não tenho como fazer 5 menos 9. E aí, eu vou ter que emprestar um aqui do vizinho aqui do lado, né? Vou ter que emprestar 10. Se eu emprestar 10 daqui do lado, ele só tem 5 para me emprestar, mas eu quero emprestar um só, tá? Então, eu emprestei um, ainda sobraram 4 para ele, tá? Aí, voltei aqui. Quanto é 10 menos 9? 1. Então, eu preciso devolver um de troco, né? Devolver aqui um de troco. Ok? Fiquei com 146. Ok? Esse registro aqui ficou no ponto errado, né? Não é errado, porque a gente pode registrar em qualquer ponto. E aí, agora, a gente vem com a multiplicação. A multiplicação tem algumas peculiaridades. Quais são elas? A multiplicação, ela vai ter o multiplicando e o multiplicador. Se eu falar assim, 3 vezes 2. 3 vezes 2. O 3 é o meu multiplicando, que é a quantidade de vezes que eu vou repetir o meu multiplicador, que é o 2. Por quê? Porque a multiplicação é uma soma sucessiva de parcelas iguais. Então, se eu falo 3 vezes 2, é como se eu escrevesse 2 mais 2 mais 2. Ok? Então, multiplicando é a quantidade de vezes que eu vou repetir a soma da parcela do meu multiplicador. Nesse caso, eu sempre combino da gente pensar no multiplicando como maior número, tá? E a gente vai ver como que funciona isso na prática aqui na multiplicação.
Outra peculiaridade da multiplicação, como a gente fala que a multiplicação é uma adição de parcelas consecutivas, o complementar de 5 e de 10 que nós vamos utilizar na multiplicação vai ser o complementar da adição, ok? Vamos embora. 12 vezes 7. 12, vou registrar com relação ao ponto 3, 12, e o 7 com relação ao ponto 5, 12 vezes 7. Repito 12 aqui? Opa, repito, mas não necessariamente na borda do soroban, tá? Como que eu vou repetir o 12 agora sendo uma multiplicação? Eu vou precisar contar quantos eixos usei no multiplicando, que é o 12, usei 2 eixos, mais a quantidade de eixos que eu usei no multiplicador, que é o 7, usei um eixo. Então, já são 3 eixos, mais um eixo da regra 4. Venho aqui à direita, conto 4 eixos, 1, 2, 3, 4, e começo a registrar o 12, ficando com 2 eixos vazios, certo? A multiplicação eu começo sempre pela ordem menor, então pelo 2. Agora, eu vou colocar minha mão direita no 2, minha mão esquerda no 7, 2 vezes 7, 14, registro 14 nos 2 eixos vazios e desmancho 2. 1 vezes 7, 7. Só que eu não falo na multiplicação que é 7, porque se eu registrar 7 aqui, eu vou estar induzindo o resultado ser 714 e não é. Sempre quando eu multiplico um número por outro e esse resultado dá um número de um algarismo, eu tenho que converter esse número para 2 algarismos, que é o 0, 7. Então, 1 vezes 7, 0, 7. 0 aqui e o 7 aqui onde já tem 1. 5, 6, 7. Pronto. Desmancho 1, o meu resultado ficou 84, certo? Essa é a minha multiplicação. Faremos mais uma multiplicação por um algarismo. 4 vezes 176. Lembra? Vamos combinar que sempre o multiplicando é um número maior. Então, 176, a gente vem para o multiplicando, 176 vezes 4. 176 vezes 4. 1, 2, 3. 176 vezes 4. 176, 3 eixos, 4, 1 eixo. Então, 4 eixos, mais um da regra, 5 eixos. 1, 2, 3, 4, 5, 176. Sobraram 2 eixos. Começo pelo 6, 6 vezes 4, 24. 24, apago 6. Ok? Agora, 7 vezes 4, 7, 14, 21, 28. 20 e o 8 aqui onde já tenho 2. E agora? Não tenho 8 para colocar aqui. Complementar de 10. Coloco 1 no eixo subsequente e devolvo a diferença de 8 para 10, né? Do 28, de 8 para 10, que é 2, jogo fora. E venho aqui e desmancho o 7. Agora, eu vou aqui no 1. 1 vezes 4, 0, 4. Lembra que a gente combinou de colocar o 0? 0, 4. 0, 4. 4 aqui onde eu já tenho o 1, 2, 3. Eu tenho 4 para colocar aqui? Não tenho, mas eu tenho 5. Se eu colocar o 5, eu coloquei 1 a mais do que eu deveria. Então, desmancho 1, desmancho esse daqui. O meu resultado foi 704, ok? E agora, a gente vai para a multiplicação por 2 algarismos. A multiplicação por 2 algarismos é muito legal também de fazer. A gente só não pode se perder nos eixos. 13 vezes 42. Então, lembra que a gente combinou o número maior? 42 vezes 13. 1, 2, 3, 42 vezes 1, 2, 13. Opa! 1, 2, 3, 13. Para eu repetir o 42 e o 13, é a mesma coisa. Gente, peraí, que aconteceu uma coisa errada aqui. Pronto. Pra gente repetir o 42, a gente vai contar 2 eixos, mais 2 eixos, 4 eixos, mais um da regra, 5 eixos. 1, 2, 3, 4, 5, 42. 42 certinho. Começo do 2, na minha multiplicação sobraram 3 eixos, começo do 2, da minha unidade do 42 e da dezena do 13. Então, bora lá. 2 vezes 1,
0,2. 0,2. Seguro esse 2 aqui, tá? Agora, 2 vezes 3, 0, onde eu tô com 2, 6. 2 vezes 3, 0,6. Perfeito. Apago esse 2 que eu já multipliquei. Agora, eu venho aqui. Agora, eu venho. 4 vezes 1, 0, 4. Seguro esse 4 aqui. Agora, 4 vezes 3, 12. 12. O 1 do 12 vai aqui onde eu tô segurando o 4. Só que eu não tenho 1 para colocar aqui, eu só tenho 5, certo? Então, eu coloco 5, desmancho o 4. E o 2 do 12 vem aqui. Perfeito, venho aqui, desmancho esse 4. O meu resultado foi 546, certo? Então, perfeito. Agora, a gente vai para a nossa divisão. A divisão, eu tenho alguns conceitos também na nossa divisão. Vamos lá. Quais conceitos são esses? Quais conceitos são esses? Tem umas regrinhas da divisão. A divisão também eu tenho duas parcelas para registrar. O dividendo e o divisor. O dividendo é aquele número que vai ser dividido e o divisor é aquele número que vai dividir, que é o número que fica dentro da chave. A gente vai fazer divisão por um algarismo e divisão por 2 algarismos. Aqui na divisão, o meu primeiro ponto saliente, ele é o meu PR, tá? O que é um PR? É um ponto de referência, onde eu vou referenciar para eu registrar a minha parcela aqui na borda do soroban, e esse ponto, esse PR também, ele vai separar o quociente, que fica à esquerda, do resto que fica à direita. Vamos lá, vamos fazer... Vamos fazer a conta, essa conta. (1.850) dividido por 4. 1.850, então, 1, 2, 3, vou registrar 1.850, dividido por 4. Beleza? Como que eu registro 1.850 aqui? Agora, na divisão, a gente tem que subtrair os eixos e a gente vai usar também os complementares da subtração, porque a divisão, ela é aquela operação em que a gente separa, divide algo e subtrai algo também, tá? Bora lá. Quantos eixos eu usei aqui no 1.850? 4 eixos. Quantos eixos eu usei aqui no 4? Um eixo. Então, 4 eixos menos um eixo, 3 eixos. Menos um da regra, 2 eixos. PR aqui. Se o meu resultado deu 2 eixos, eu venho no meu PR, conto 2 para a esquerda e começo a registrar. 1.850. Esse eixo aqui, que sobrou no canto, ele não é um zero, ele é um eixo que sobrou. Então, eu não posso ler 18.500, eu tenho que ler o 1.850 e esse eixo vazio. Ok? Perfeito. Então, agora eu vou voltar para a ordem mais elevada. Então, eu venho aqui no 1.000, no 1.850, na unidade de milhar. Eu vou ter que ter esse conceito. O 1 eu posso dividir por 4? Não, não posso. Vai ficar um número fracionário, né? Não posso. Eu tenho que pegar o quê? O 18 para dividir por 4. Então, qual é o número da tabuada do 4 que se aproxima do 18? É 4 vezes 4. Então, boto o 4 aqui. 4 vezes 4, 16. Agora, eu vou subtrair 16 de 18. Tá? Fiquei com 2. Posso dividir 2 por 4? Não. Tenho que pegar o quê? 25. Qual é o número da tabuada do 4 que se aproxima do 25? É o 5. 5 vezes 4, 20. Então, coloca aqui, 20. Subtraio, ok. Agora, eu tenho o número 50. Eu posso pegar daqui? Posso, porque aqui é um zero. Aqui não é, mas aqui é. Então, 50, tá? Qual é o número
da tabuada do 4 que chega próximo do 50. Ah, não posso pegar o 50. Beleza, não posso pegar o 50. Eu posso pegar o quê? Eu posso pegar o 5. Tá? Então, qual é o número da tabuada? É o 1. Eu não preciso pegar o 50, é o 1, tá? 1 vezes 4, 0, 4. 1 vezes 4, 0, 4, tá? Opa, isso. Tiro 4 de 5, fiquei com 1, tá? Perfeito. Agora eu pego 10. Eu pego 10. 10 vezes a tabuada do 4 que chega ao 10 é 2. E aí, sobraram 2. Perfeito. Então, aqui, 452. 462. Alguma coisa aconteceu errada aqui. Vamos fazer de novo. Bora lá fazer de novo. Bora lá. 1850. 1850. Vamos de novo. 1850. Peguei o 18, aqui 4 vezes 4, 16. Para 18, sobraram 2. Ok. Peguei o 25. 4, 8, 12, 6, 24. Ah, 24. 24 não é 5, é 6. 24. Então, 25 menos 24 é 1. Perfeito. Agora, eu pego 10. 4 vezes 2, 8. Então, eu coloco 2 aqui. Retiro, subtraio 8 de 10, dá 2. Perfeito. Foi errinho na tabuada. Então, aqui, 462 e o resto, 2, tá? Vamos fazer mais uma, pra gente ver da divisão. Vamos lá. 128 dividido por 3. 128 por 3. 1, 2, 3. 128. 128 por 3. Ok? 3 menos 1, 2 menos 1, 1. Então, o 128 vem aqui no PR, conto 1 à esquerda, 128. Sobrou um eixo, beleza? O 1 eu posso dividir por 3? Não, eu tenho que pegar o 12. 12, o que acontece? 4. 4 vezes 3, 12. Para 12, zerei. Muito bem. Aí, aqui, eu não posso pegar o 8 simplesmente. Eu tenho que pegar o 0, 8. Esse 0 daqui faz parte do 8, tá? Eu não posso pegar um número só. Eu tenho que pegar sempre um número com 2 algarismos. Então, se não tem nada aqui, é o 0, 8. Qual é a tabuada do 3 que se aproxima do 0, 8? É 3 vezes 2, que é 6. 3 vezes 2 é 0,6. 0,6 para 0,8. Pronto, 2 de resto. À esquerda, resultado, o quociente, né? Que é o 42, à direita, resto 2. Então, agora acho que ficou mais claro. Então, para finalizar, a gente vai para a divisão de 2 algarismos. Como que vai ser nossa divisão por 2 algarismos? A gente vai registrar o 8.190 dividido por 45. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 8.190, 8.190, 8.190 dividido por 45, ok? 8.190 são 4 eixos, 8.190, vamos ver. 1, 2, 3, 4 eixos, mais 2 do 45, quer dizer, menos 2 do 45, então, 4 menos 2, 2 menos 1 da regra, 1. Então, o 8.190 vai ser registrado a partir de um eixo à esquerda do PR. 8.190. Ok, não sobrou eixo vazio. Não sobrou. Esse eixo aqui é o 0 do 90. Então, vamos lá, por 45.
a divisão por dois algarismos, eu não posso zerar. Então, eu sei que na tabuada do 4, o 2 seria 8, mas eu não posso zerar, porque eu ainda tenho que multiplicar pelo segundo algarismo. Então, qual que é o número da tabuada do 4 que se aproxima, mas não chega no 8? É 1 vezes 4, tá? Então, 1 vezes 4, que é o 0,1, né? Eu vou afastá-lo daqui. Por quê? Porque eu peguei só o 0,8. Eu não peguei o 8. Lembra que eu não posso pegar só 8? Eu tenho que pegar 0,8. Então, o 1 vem aqui do ladinho desse 0, tá? Então, 1 vezes 4, 0,4. Então, retiro o 4 aqui de 8. Beleza? Ficou 4. Aí, agora, esse 1 aqui, eu multiplico por 5. 1 vezes 5, 0, 5, tá? Então, aqui, ó, agora eu tenho 41 menos 0,5. Menos 0,5. 41 menos 0,5. 4 menos 0, 4. 1 menos 5, eu posso fazer? Não posso. Eu tenho que emprestar 1 daqui e devolver 5 de troco. Beleza, fiquei com 36. Agora, eu volto aqui. Qual é a tabuada do 4 que se aproxima do 36, mas eu não posso zerar? Então, vai ser o 8, tá? 8. Coloco o 8 aqui, certo? 8 vezes 4, 32. Para 36, sobraram 4, ok? Agora, vou pegar esse 8 daqui e vou multiplicar por 5. 8 vezes 5, 40. Aqui eu tenho 48 menos 40. Sobraram 8. Agora, olhar digital, olhar espacial, tá? Então, na verdade, não sobrou 8, sobrou 0,8. Agora, eu venho aqui no 0,8, vamos dividir por 4 novamente. Eu não posso zerar, então, vai ser 1 aqui. 1 vezes 4, 0,4. Para 0,8 sobra 4. E 1 vezes 5 seria 0,5. 0,5, tá? Então, eu vou tirar o 0,5 aqui do 40, tá? Então, vai ficar 35. Mas, na verdade, gente, deu uma coisinha errada aqui, ó. Aqui ia ser 2, porque, na verdade, aqui tinha 8, tá? Ok, aqui já tinha 8. Na verdade, aqui ia ser 2 mesmo. E aí, vamos voltar aqui, vamos voltar. Vamos voltar, que a gente embananou aqui. 8.190, 1, 2, 3, 4, 1, 2, aqui. 8.190, é isso? 8.190. Perfeito. É que, na verdade, ali não era 8. Eu tinha colocado 8, mas não era 8. Olha que importante, né? 8.190 por 45. Aqui a gente já sabe que a gente pegou o 0,8, que a gente colocou 1 aqui. Então, 1 vezes 4, 0,4. Aqui ficou 4, ok? 1 vezes 5, 0,5. Então, para 41, a gente ficou com 36. Aqui a gente já sabe. Beleza? Aí, aqui a gente volta do 36, a gente coloca 8. Opa! Isso. A gente põe o 8 aqui. 8 vezes 4, 32 para 36, ficou com 4. Perfeito. 8 vezes 5, 40 para 49, ok. Só que aqui, ó, tem 0,9. Não era 0,8, era 0,9. Então, aqui, eu posso colocar o 2, né? 2 vezes 4, 0,8. Então, eu tiro aqui e fico com 1. Perfeito. 2 vezes 5, 10. E tiro 10. Pronto. À direita não sobrou nada. E o meu resultado aqui, o meu quociente, é o 182. Perfeito? Então, as 4 operações estão registradas aqui pra gente poder estudar. Tirar foto. Tirar foto. Tirar foto. Para a gravação do vídeo. Botão.